Nós estamos aqui nessa noite para meditar um pouquinho sobre aquilo que Deus é. E Deus é santo. Estamos falando sobre santidade. E eu diria que a santidade, ela é a espinha dorsal do crente, do cristão, daquele que decidiu, daquele que escolheu servir a Deus. A santidade, ela é a essência, a santidade, ela é um ponto fundamental e que todos nós precisamos ter e viver. Precisamos ser santos e viver em santidade. E hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre algo que talvez vai parecer um pouco estranho, mas me permitam pensar sobre isso com vocês. E para começarmos, eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Nós vamos ler do versículo 34 ao 40. E eu acredito que todos nós conhecemos isso aqui de cor, porque aqui fala sobre os dois maiores mandamentos que existem. Todos nós sabemos de cor, mas vamos ler Mateus 22, do versículo 34 ao 40, diz assim, olha: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus já havia calado os saduceus. Os fariseus, não muito contentes com a sabedoria de Jesus Cristo, com aquilo que Jesus Cristo havia pregado, aquilo que Jesus Cristo estava ensinando, os fariseus montam um montinho e falam assim: olha, nós vamos pegar ele. Pergunta para ele qual que é o maior mandamento da lei. Obrigado. E chegam para ele e falam: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Mas Jesus continuou. Eles perguntaram qual é o maior, mas Jesus continuou e colocou assim: olha, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí, meus irmãos, eu fiquei pensando sobre tudo aquilo que nós ouvimos durante esse mês, sobre santidade e sobre sermos santos. E aí eu gostaria de perguntar se talvez existiria o terceiro maior mandamento. Porque quando eu estava meditando nessa semana, eu cheguei à conclusão de que sim, existe o terceiro maior mandamento. O primeiro e o segundo todos nós sabemos de cor. Mas existe o terceiro mandamento fundamental para a vida do cristão. E eu gostaria que antes que você achasse que eu estivesse falando de uma heresia, esperasse eu terminar a minha pregação para depois você concluir se eu estou errado ou não. Mas eu diria que o terceiro maior mandamento está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Nós ouvimos muitas vezes esse versículo aqui, mas é muito bom manusear a palavra de Deus. Então vai comigo para 1 Pedro, e hoje nós vamos manusear um pouquinho a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha o que Pedro diz: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos, eu chego a uma conclusão de que, olha, o terceiro mandamento para mim e para você, que escolheu servir a Cristo, que escolheu andar nos caminhos do Senhor, se encontra aqui: sede santo. O que Deus quer de mim e de você é que sejamos santos. E isso fica muito claro quando nós vamos para um outro versículo. Vá comigo também para Hebreus, capítulo 12. É só voltar um pouquinho sua Bíblia.
Hebreus, depois, se você voltar, tem Tiago, depois vem Hebreus, capítulo 12. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse terceiro mandamento, de sermos santos. Hebreus 12, versículo 14, diz assim: esforcem-se em viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando eu parei a pensar sobre esse outro versículo, eu falei assim, olha, aqui está resumidamente os 3 maiores mandamentos. Porque o escritor de Hebreus, ele diz assim, olha, se esforcem para viver em paz com todos. Irmãos, nós que somos cristãos, somos chamados a amar ao nosso próximo. Nós somos chamados a viver em paz com as pessoas que estão à nossa volta. E quando eu falo em viver em paz com todos, eu estou falando viver em paz com a minha esposa, viver em paz com meus filhos, viver em paz com meu marido, viver em paz com meu amigo do trabalho, viver em paz com meu vizinho, viver em paz com todos. O cristão, para amar uma pessoa, ele tem que estar em paz com ela. Não tem como eu dizer, eu amo fulano, se eu vivo com ela em briga, em contenda, em discussão. Isso é muito claro para todos que são casados. Quando a esposa ou o esposo fala assim, não, você não me ama, porque as suas atitudes não diz que você me ama. Ou seja, você vive discutindo comigo, você vive brigando comigo, como que você fala que você me ama? Quando nós falamos que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós precisamos viver em paz com o nosso próximo. Nós precisamos viver em comunhão com o nosso próximo. E quando nós vivemos em paz com o nosso próximo, então nós podemos falar que nós vivemos em paz com Deus. Quarta-feira, quando o pastor Justino estava pregando aqui, ele dizia que tudo aquilo que nós fazemos na horizontal, ela também vai para a vertical. Não tem como eu falar, eu vivo em paz com a irmã Lúcia se eu não estou em paz com Deus. Não tem como eu falar, eu estou em paz com Deus se eu não estou em paz com a minha irmã. O escritor de, se eu não me engano, João, eles falam assim, olha, como que você pode dizer que você ama seu irmão, que você não ama seu irmão a quem vê, e dizer amar a Deus a quem você não vê? Irmãos, a nossa atitude de santidade e o viver em paz, ela vai tanto para com o nosso próximo, como para Deus. Quando o escritor de Hebreus coloca viver em paz com todos, ele não está resumindo somente em viver em paz com aqueles que estão à nossa volta, mas também em viver em paz com Deus. Amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. É isso que Deus espera de mim e com você, que nós vivamos em paz. Estejamos em paz com todos, com Deus e com o nosso próximo. E é isso que Deus espera de mim. Mas o escritor de Hebreus, ele continua dizendo assim, olha, e para serem santos, sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, o terceiro maior mandamento é vocês precisam ser santos, porque sem santidade, nós não vamos ver a glória de Deus. Sem santidade, eu e você não vamos estar com Ele eternamente. Mas para nós vivermos em santidade, para nós buscarmos a santidade, o escritor de Hebreus diz, olha, é preciso primeiro estar em paz e estar em paz com todos. É preciso primeiro estar em paz com as pessoas à sua volta, estar em paz com Deus. Depois que você estiver em paz com todos, busque ser santo. Depois de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo, vem um terceiro mandamento primordial para que nós possamos ver a glória de Deus. Busque ser santo. Porque sem santidade, ninguém vai conseguir ver a glória de Deus. Irmãos, se nós formos pegar a Bíblia, do começo ao fim, pelo menos no que eu estava meditando essa semana, nós vamos chegar à conclusão de que toda a Bíblia, ela passa por esses 3 mandamentos. Amar a Deus, amar somente a Deus, não há outro Deus como o nosso Deus. Olha, não sirva a outros deuses, não adorem a outros deuses. A Bíblia inteira nos deixa claro este mandamento. Nós precisamos amar a Deus. Depois, quando nós lemos a Bíblia, Deus fala assim, olha, a Bíblia inteira mostra assim, olha, se o seu inimigo te ferir, você não trata do mesmo jeito. Ame o seu inimigo. Mostre o amor que eu tive para com você, para com as pessoas que estão à sua volta.
Depois, quando nós continuamos lendo a Bíblia, nós chegamos à conclusão de que o que Deus espera de mim e de você é: olha, vocês precisam viver de uma maneira digna e que espelha a minha santidade. A Bíblia de ponta a ponta, ela nos fala assim. Ela nos fala sobre amar a Deus, amar ao próximo e vivermos uma vida de santidade. E o que nós precisamos é viver uma vida de santidade. Quando Deus me criou, quando Deus te criou, lá no primeiro capítulo de Gênesis, versículo 27, pode abrir lá também comigo, meu irmão, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Quando eu e você fomos criados, nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. E daí, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que o nosso Deus, Ele é um Deus santo. Então, quando eu e você, quando nós fomos criados, quando o homem foi criado, ele foi criado santo. E o que Deus espera então de mim e de você é que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Quando Deus me criou e Ele te criou, Ele quis isso dentro de mim e dentro de você, e nos fez santo. Nós podemos ser santos. Nós podemos. Agora, o grande problema é o exposto aqui no último domingo pelo pastor Henrique. Muitas vezes nós preferimos viver no lamaçal dos nossos pecados do que viver num rio e com uma vida de santidade. O nosso Deus, Ele nos fez santo, mas Adão e Eva preferiram comer do fruto do pecado e aí entrar no mar de podridão e de impureza. Agora, irmãos, cabe a mim e a você rejeitar essa podridão, essa impureza e vivermos uma vida de santidade. E nós podemos viver essa vida de santidade, porque lá no princípio, quando Deus me fez, quando Deus te fez, homem e mulher, Ele nos fez santo. Então existe sim uma maneira de viver, e essa maneira de viver do cristão deve ser em santidade, deve ser um viver de santidade. É isso que Deus quer de mim, e é isso que Deus quer de você. Deus quer trocar a nossa essência de pecaminosa para uma essência como a dele, sermos santos. Nós estamos falando sobre a igreja, resgatando a essência. A nossa essência, lá dentro de nós, meus irmãos, deixando o Espírito Santo de Deus morar em nós, viver em nós, nós podemos viver uma vida de santidade. E quando nós lemos esse versículo de Hebreus, como nós lemos em capítulo 12, versículo 14, as nossas pernas deveriam estremecer. Ao lermos Hebreus 12, versículo 14, seguir a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus, irmãos, as nossas pernas deveriam estremecer. Nós deveríamos ficar amedrontados ao ouvirmos aquilo ali. Porque se fala muito pouco de santidade hoje em dia, mas lá está colocando em xeque a minha eternidade e a sua eternidade. Em Hebreus 12, 14, coloca em xeque a minha eternidade e a sua eternidade, porque sem santidade ninguém verá a glória de Deus. Irmãos, vejam o quão importante é vivermos em santidade. Uma vida profana vai levar eu e você a pagar um preço eterno de morte. Agora, se nós ouvirmos a voz de Deus, que tem falado para mim e para você, seja santo, porque eu sou santo, então nós viveremos uma eternidade com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos viver em santidade. Irmãos, sem santidade, sem a glória de Deus. Sem santidade, sem a presença de Deus. Nós não podemos, e eu não sei até se seria devido, quantificar ou falar o que é mais importante e o que é menos importante dentro da Bíblia, ou aquilo que é mais importante para a igreja e aquilo que é menos importante para a igreja. É fundamental todo
Tudo o que nós estamos estudando durante esse ano, igreja em ação, palavra, ouvindo, praticando, comunhão, família, temor ao Senhor, oração, fé, obediência, obedecendo ao ID, plenitude do Espírito Santo, adoração, tudo isso é fundamental. Mas, meus irmãos, eu não encontrei na Bíblia falando assim: olha, se você não for uma igreja em ação, você não vai ver a glória de Deus. Agora, se você não tiver santidade, a sua eternidade está em xeque. E o grande porém é que não está muito longe a eternidade. A eternidade caminha muito perto de nós. E nós precisamos estar atentos em vivermos a nossa vida de santidade, porque a qualquer momento o Senhor pode te recolher ou me recolher. E aí, como nós nos encontramos? Nos encontramos santos para poder ver a glória de Deus? Ou estamos vivendo a nossa vida conforme queremos, necessitamos e desejamos, e corremos o risco de pagar um preço eterno por causa disso? Adorar a Deus é muito bom, maravilhoso, mas, meus irmãos, se você não tiver uma vida de santidade, você não vai ver a glória de Deus, você não vai reinar com o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí, quando nós entendemos isso, que sem santidade, sem a glória de Deus, fica muito nítido para nós uma questão. Fica muito nítido, pelo menos para mim, a questão de que o que significa ser santo. Significa ser separado do pecado, significa ser separado do mundo. Se eu não for separado do pecado, eu não tenho como andar com Deus. Se eu não viver uma vida fora das trevas, eu não tenho como estar na luz de Cristo. Então, sem santidade, sem separação, sem abrir mão dos meus desejos, sem ver a glória de Deus. Irmãos, eu e você, qual que é o único intuito que nós temos na nossa vida? Bom, eu vou falar por mim. O meu único intuito é ver a glória e a presença de Deus eternamente. E é para isso que eu tenho buscado viver em santidade. E é para isso que eu quero alertar você, talvez, para esse terceiro mandamento, que passa a ser fundamental na minha vida e na sua vida. Santidade. De sermos santos. Sem santidade, meus irmãos, ninguém vai ver a glória de Deus. Ninguém vai ver a glória de Deus. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Agora, quando nós fomos criados, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Houve a queda do homem, mas depois Deus enviou o seu Filho Jesus para restaurar a nossa comunhão. Nós podemos de novo termos esse relacionamento para com Deus. Tudo que nós precisamos é nos tornar santos. Mas quando eu li, e eu li em algumas versões, porque muitas vezes nós achamos que precisamos ser santo como Deus é santo. E Deus não exige de nós que nós sejamos santos como Ele é santo. Em todas as traduções que eu li, quando há essa menção, seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Ele deixa bem claro, olha, seja santo porque eu sou santo. Ele não diz assim, olha, seja santo como eu sou. O nosso Deus não exige de mim, não exige de você a perfeição da santidade. O pastor Jorge foi feliz em citar aqui no domingo, primeiro domingo, quando ele pregou sobre santidade, que Deus não quer de mim e de você uma santidade plena. Sabe por que Deus não quer? Sabe por que nós não conseguimos ver na Bíblia escrito assim, olha, seja santo como eu, o Senhor teu Deus, sou santo? Nós não vemos, nós vemos, seja santo porque eu sou santo. Porque só existe um que é santo, santo, santo. Santo em santidade, santo em plenitude. Só um, o nosso Deus. O que Deus espera de mim e de você é que sejamos santos. Ele não quer que nós sejamos perfeitos, Ele quer que nós sejamos santos. E nós podemos ser santo, porque santo é uma decisão. Eu escolho em viver separado do pecado. Eu escolho em viver uma vida que agrada a Deus. É uma decisão minha, é uma decisão sua. E o que nós precisamos é escolher sermos santos. Sabe como que isso fica muito claro para mim? Que a santidade é uma questão de decisão e não é uma questão de viver uma vida em perfeição.
devemos buscar sim ao alvo que é o nosso Senhor Jesus Cristo, vivermos a nossa melhor forma de santidade. Mas mesmo a nossa melhor forma de santidade, não vamos conseguir ser santos em perfeição. E aonde eu consigo ver isso muito bem claro, é quando Paulo escreve as cartas às igrejas. Em quase todas as cartas que Paulo escreve às igrejas, ele começa dizendo assim: olha, aos santos que se reúnem em Coríntios, aos santos que se reúnem em Filipos. Irmãos, santos é um passo de decisão, porque nós sabemos que a igreja de Corinto, pelo aquilo que Paulo escreve, Paulo está exortando a igreja de Corinto, perfeição lá não tinha. Muito pelo contrário, vemos Paulo escrevendo uma carta exortando eles em algumas exortações que servem para mim e para você. Então santidade não quer dizer perfeição, santidade quer dizer decisão. O que aquelas igrejas, o que aquelas cidades tinham decidido era: eu decidi em viver em santidade. Por isso que Paulo fala aos santos que ali se reúnem, aos santos que escolheram viver conforme a vontade de Cristo Jesus, aos santos que decidiram viver conforme o Evangelho pregado durante esses 3 anos de Jesus Cristo aqui na terra. Santidade é uma questão de decisão e não de perfeição. Mas muitas vezes nós colocamos o nosso empecilho de sermos santos, porque falamos assim: olha, nunca vou conseguir ser perfeito. É fato, nós nunca vamos. Mas a decisão em viver uma vida de santidade, você pode escolher e decidir em viver em santidade. E é isso que a Bíblia nos fala. Olha, o terceiro maior mandamento é: seja santo. Procure viver uma vida agradável ao Senhor. Procure viver de uma forma santa. Procure viver amando a Deus, amando aos seus próximos. Eu não estou pedindo a perfeição de vocês, eu estou pedindo uma decisão. Assim como um dia nós aceitamos a Jesus, foi uma decisão. Eu decidi morrer para o pecado. Todos nós que fomos batizados, um dia nós tomamos uma decisão: eu quero declarar publicamente que eu morro para o pecado, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso nós batizamos. Foi uma decisão. A santidade é da mesma forma. Eu escolho em viver uma vida de santidade. Eu escolho em viver uma forma agradável e aceitável ao Senhor. Irmãos, nós precisamos tomar essa decisão de sermos santos. Nós precisamos tomar essa decisão de sermos santos. Agora, uma das maiores desculpas que nós encontramos referente a viver uma vida de santidade é muitas vezes pela forma da qual nós nos encontramos e as situações ao qual nos rodeiam. Nós começamos a reclamar, falar assim: mas é tão difícil viver em santidade num mundo tão corrupto. É tão difícil viver santidade nesse mundo tão cruel. É tão difícil amar ao próximo num mundo onde só há ódio, onde só há desgosto, onde não há prazer para viver, onde nós vivemos com medo, onde nós vivemos em crise. Nós começamos a colocar assim, a culpa assim. Então eu não consigo viver uma vida de santidade, Tiago, porque lá no meu trabalho eu sou o único cristão. Lá o pessoal fala tudo só besteira. Como que eu... Meus irmãos, se fosse por esse motivo, Jesus então tinha que ter deixado de ser santo. Porque quando nós lemos os evangelhos e nós vemos toda a trajetória dos 3 anos de Jesus aqui na terra, aonde Jesus mais se encontrava? Com os pecadores. Agora aqui entra a grande diferença. Jesus escolheu mostrar a sua santidade e viver a sua vida de santidade. Então a circunstância não pode mudar a minha decisão. A circunstância na qual nós vivemos não pode mudar a minha decisão, a sua decisão de vivermos em santidade. Nós precisamos parar de muito mimimi, muita reclamação, muita murmuração. Meu irmão, é decisão. Decida por, toma uma atitude de ser santo. Se posicione. E aí, sabe o que acontece? Muitas pessoas começam a falar assim: não pode isso, não pode aquilo, e colocar um monte de regras, não pode. Porque se falar que pode, você não consegue manter a sua santidade. Então eu preciso criar algumas regras para falar: meu querido, não pode.
porque senão você se deixa levar com as circunstâncias e com os momentos. Está parecendo o meu filho que tem 6 anos de idade, está com os outros que estão bagunçando, então vamos bagunçar também, todo mundo pode. Christian, não pode. Mas o menininho está... Filho, eu não quero saber dele, eu quero saber de você. E aí nós achamos assim, mas como que eu vou viver uma vida de santidade se ao meu redor as pessoas não estão vivendo de santidade? Meu querido, escolha você em viver a vida de santidade. Deixe as pessoas para lá, a decisão é sua. A decisão de querer morar com Cristo, de ver a glória de Deus, é pessoal, ela não é coletiva. Eu não posso escolher pelo outro, eu posso escolher por mim em viver uma vida de santidade e ver a glória de Deus. Então, meus irmãos, as circunstâncias e os momentos não podem, de maneira nenhuma, em hipótese nenhuma, tirar a santidade das nossas vidas. É uma questão de decisão. Mesmo se todos estão se corrompendo, eu decido por não me corromper. Sadraque, Mesaque e Abdenego é um exemplo claríssimo para nós de decisão. Nabucodonosor faz uma estátua e fala assim, é o seguinte: quem não se prostrar diante da estátua e adorar a estátua, vai morrer. A minha decisão, Nabucodonosor, me desculpa, é ser santo. Não, eu não vou me prostrar. Tocou lá? Não, ficou. Imagina uma multidão, meus irmãos. Imagina uma cidade inteira se prostrando e 3 ficando de pé. Destaque: eles escolheram por ser santo. Assim tem que ser a nossa decisão. Mas muitas vezes a circunstância, mas se eu ficar de pé aqui, eu vou ficar sozinho, eu vou abaixar também. Não, Deus, olha, eu não vou adorar não, eu só vou abaixar para não correr o risco. Não, irmãos, decisão é mostrar a diferença. Decisão de ser santo é falar assim, nem que me custe a morte, eu vou permanecer fiel, eu vou permanecer ser santo. Aliás, se eu morrer agora, mais perto de ver a glória de Deus eu vou estar. Vou permanecer sendo santo, porque o que eu quero é ver a glória de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego, não. Nabucodonosor chama os 3 e fala assim, vou dar uma segunda chance para vocês. Vou tocar de novo a trombeta. E a fornalha está ardendo em fogo. Meus irmãos, a santidade ela é uma decisão tão grande, e nós que escolhemos e tomamos essa decisão de ser santo, não temos medo nem da morte. Sadraque, Mesaque e Abdenego fala assim para Nabucodonosor, olha, se o nosso Deus quiser nos safar, tudo bem, não tem problema nenhum, nós vamos sair dessa fornalha mesmo. Mas se ele não conseguir também, glória a Deus, aleluia, não tem problema nenhum, nós vamos permanecer ser santo. É uma decisão. A circunstância, o lugar e o momento, por mais que todos sejam profanos, por mais que todos estejam escolhendo e não viver uma santidade, nós precisamos estar firmes na nossa convicção e no terceiro mandamento que Deus espera de mim e de você, de sermos santos. E Sadraque, Mesaque e Abdenego continuaram na mesma posição. E aí, sabe o que é bom, meus irmãos? Eu disse isso daqui sexta-feira. Uma vida de santidade não impede de nós passarmos pela fornalha. A vida de santidade de Sadraque, Mesaque e Abdenego não impediu eles de entrarem dentro da fornalha. Meus irmãos, escolher viver uma vida de santidade, eu não estou dizendo para você que você não vai ter luta, que você não vai ter dificuldade, que vai ser fácil, de maneira nenhuma. A vida de santidade não quer dizer que você vai levar uma vida boa, de jeito nenhum. Agora, uma vida de santidade te leva a ter o conhecimento do poder e da gloriosa majestade de Deus, que mesmo em meio à fornalha, nós não temos um pelo, um cabelo do corpo queimado. Não saímos de lá nem cheirando fumaça. Quando nós escolhemos em viver uma vida de santidade, mesmo que as lutas se levantam, as adversidades chegam contra nós, nós podemos passar por ela, porque o nosso Deus poderoso está junto conosco. Agora, se você se prostrar diante das dificuldades e da profundidade, você vai sim cair no fogo, mas vai ser no fogo do inferno, e vai viver toda uma eternidade queimando no fogo do inferno. Em vez de sair ileso, como saiu Sadraque, Mesaque e Abdenego no meio de uma tribulação, vai ser eternamente num lago de fogo. Irmãos, nós precisamos escolher em viver em santidade.
Nós precisamos tomar essa decisão e não deixar que as circunstâncias, as adversidades, tirem a nossa decisão e o nosso posicionamento de santidade. E continuando falando sobre santidade, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa e deixar muito claro para nós. Eu disse que a santidade, ela é algo individual. E nós não devemos espelhar a nossa santidade em pessoas. Nós não devemos olhar para pessoas e querer nela, deixa eu ver qual que é o grau de santidade que essa pessoa tem. A santidade, ela é individual, ela é pessoal. Cada um responde por si e pela sua santidade, pelo seu grau de santidade. Nós, como santos, não fomos chamados para julgar, nós fomos chamados para amar. Nós não temos que apontar o dedo para dizer, fulano diz que é santo, mas não é, isso não cabe a mim, isso não cabe a você. O grau de santidade de cada pessoa, deixe ela com ela mesma. Eu não posso querer medir o grau de santidade. E se você quer comparar, ou se você quer espelhar a santidade de alguém, escolha se espelhar a santidade do Deus Todo-Poderoso, que é santo, santo e santo. Se for para ter alguém como exemplo de santidade, meus irmãos, não tenha o Tiago. Porque o Tiago, por mais que lute ser santo, há imperfeições. O Tiago, por mais que lute ser falhos, há ainda deslizes, há ainda falhas como homem. Mas se você espelhar a sua santidade no nosso Deus, que é santo em plenitude, você vai se dar muito bem. E quando nós começamos a viver uma vida de santidade, e nós queremos julgar os nossos irmãos que estão à nossa volta, nós passamos por um perigo muito grande. Porque nós começamos a colocar defeitos. Nós começamos a querer achar a falha no nosso irmão do lado, para falar que nós somos mais santos do que eles. E quando eu estava pensando sobre essa questão de santidade, grau de santidade, o quão santo eu sou, eu lembrei de Isaías. Isaías no capítulo 5, meus irmãos, ele começa assim: ai de fulano, ai de Beltrano, ai desses, ai daqueles, está vendo? O bom aqui sou eu, coitado de vocês que fazem isso, vocês que fazem aquilo, o santo aqui sou eu. Mas aí eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, em Isaías capítulo 6. No capítulo 5, Isaías está falando só do ais. Ele vai falando, ai de vocês que adquiriram casas e mais casas, propriedades e mais propriedades. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se. Ai dos que prendem a iniquidade. Ai dos que chamam o mal de bem, e fazem o bem o mal, e fazem das trevas luz. Ai dos sábios e aos seus próprios olhos. Ai dos campeões. Começa a colocar defeito nas outras pessoas. Quando nós nos julgamos mais santo que os outros, nós estamos aqui como Isaías no capítulo 5. Ai de fulano, fulano não é assim, tá vendo? Eu sou santo, mas fulano não é. Ai. Mas aí quando nós colocamos e nos espelhamos a nossa santidade em Deus, olha o que acontece com Isaías no capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes e batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então, quando Isaías viu a manifestação e a santidade de Deus, Isaías gritou dizendo assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram ao rei, o Senhor dos exércitos.
Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Irmãos, quando nós olhamos para a santidade de Deus, nós conseguimos ver em nós as nossas falhas e os nossos desejos, as nossas falhas e as nossas imperfeições. Quando nós olhamos para aquele que é santo, 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 nós conseguimos encontrar em nós as nossas falhas e as nossas imperfeições. Mas o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos santos, como Ele é santo. Só que todos nós temos uma falha, todos nós temos um defeito, todos nós temos algo que precisamos ser mudado, que precisamos ser restaurados, que precisa ser curado dentro de nós, para nós vivermos uma vida de santidade conforme o desejo do nosso Deus. Isaías tinha lábios impuros, e quando ele viu a santidade de Deus, e ele reconheceu a sua falha, o anjo do Senhor veio com uma brasa, tocou nos lábios dele, o pecado foi perdoado e a culpa foi removida. E agora eu gostaria de terminar a minha pregação nessa noite dizendo o seguinte: o que tem impedido eu e você de vivermos a nossa vida de santidade? Qual é a imperfeição dentro de mim, qual é a imperfeição dentro de você, que tem impedido de vivenciarmos o terceiro mandamento fundamental dentro da palavra de Deus para as nossas vidas, de sermos santos? O de Isaías era os lábios. E o nosso, o que será? O que tem impedido você de viver essa vida de santidade? Porque aqui entra a graça e a misericórdia de Deus e o amor de Deus para com as nossas vidas. Ele querendo que eu e você seja santo, Ele só espera de mim e de você uma atitude, de nos apresentarmos diante dEle e entregarmos a Ele, para que Ele possa vir e tocar, como tocou na boca de Isaías e purificou Isaías, tocar a minha vida, tocar a sua vida e purificar tudo aquilo que é impuro. Irmãos, o que Ele quer tocar é como o Henrique disse domingo passado. Ele quer tocar lá na nascente, Ele quer tocar lá no fundo, onde muitas vezes nós escondemos e onde muitas vezes nós não mostramos para ninguém as nossas falhas. Todos nós conhecemos o rio Tietê, não é verdade? Quantos conhecem aqui a nascente do rio Tietê? Poucos conhecem. E geralmente a nossa falha, a nossa transgressão que nos impede de ser santo, é aquilo que poucas pessoas veem. E muitas vezes, daí sabe o que nós queremos? Nós queremos orar para Deus limpar do meio do rio para frente, como o Henrique falou. Quando nós precisamos que lá na essência seja tocado. Irmãos, Deus só vai operar na minha vida, na sua vida, o Espírito Santo de Deus só vai tocar nesse lugar impuro quando você der a liberdade para o anjo de Deus chegar com a brasa viva, tocar lá, purificar lá, tirar toda a culpa e limpar todo o pecado. Ore por ter a sua essência santa. Nós temos tanta disposição em orar, em pedir a Deus para que Ele venha nos abençoar. Por que nós não temos essa mesma disposição em clamar e orar a Deus para que Ele mude a nossa essência? Deus, eu preciso que o Senhor mude lá no fundo do meu coração.
Eu preciso que o Senhor toque lá no fundo do meu coração, porque eu preciso viver esse terceiro mandamento primordial na minha vida, de ser santo, porque o meu desejo, o meu anseio é de ver a glória do Senhor sendo manifesta na minha vida, é de viver eternamente diante da tua glória, diante da tua majestade. E o que tem impedido nós de vivermos isso? O irmão César, hoje de manhã, ele pegou e usou o texto de Josué, quando diz: olha, santificai-vos, pois hoje o Senhor fará maravilha no meio de vós. Meus irmãos, você quer ver Deus fazendo maravilhas na sua casa, no seu lar, no seu trabalho? Você quer ver Deus fazendo maravilha em tudo aquilo que você colocar a mão? Viva o terceiro mandamento de Deus: santifique-se. Tiago, mas isso daqui é tão difícil, viver uma santidade. Meus irmãos, não tem problema. O anjo do Senhor tem toda a disposição em descer até mim e você e tocar naquilo que é errado e mudar a nossa essência e colocar de novo em nós a essência do princípio, a essência do Deus Todo-Poderoso, que é santo. Que é santo. O que nós precisamos é tomar essa decisão de viver o terceiro mandamento, viver uma vida de santidade. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é vivermos uma vida de santidade. Irmãos, vivermos uma vida de santidade não é difícil. Viver uma vida de santidade não é difícil, basta uma decisão. O anjo do Senhor está pronto para tocar e mudar tudo aquilo que te impede de viver a vida de santidade. Basta com que você deixe o Senhor Jesus te tocar. Basta com que você deixe Ele vir com a brasa viva e tocar e mudar toda a sua essência, para você viver o terceiro mandamento fundamental para vermos a glória de Deus eternamente. Escolha ser santo. Dê liberdade para o Espírito Santo de Deus tocar na sua vida. Não esconda não a sua falha. Apresente ela diante de Deus. Não carregue essa culpa como Isaías ia carregar aquela culpa. Ai de mim, eu vou morrer. Não carrega isso não. O nosso Deus, Ele tira toda a culpa, Ele lança fora todo o mal, Ele te purifica por inteiro e por completo, para que você possa viver uma vida de santidade diante da presença dEle e da glória dEle. Então somente dê disposição ao agir e ao manifestar o Espírito Santo de Deus. Amém? Pastor Chico.